Olá, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maíra, eu sou mãe do Bernardo, um pimpolinho de 7 meses, e ele é alérgico alimentar múltiplo. E eu criei esse canal pra gente poder conversar e falar sobre como que é a rotina de se viver com uma criança que tem essa necessidade alimentar, né? Então, eu quero começar com vocês falando como que é ser mãe de um alérgico, como que a gente descobriu a alergia do Bernardo. Não foi fácil o diagnóstico, mas conseguimos, né? O Bernardo ele foi diagnosticado com 15 dias de vida. Foi bem cedo, mas ele apresentava várias reações, vários sintomas desde o seu primeiro dia de vida. Ainda no hospital, o Bernardo ficou 7 horas sem vir para mim. Assim que ele nasceu, os médicos, por procedimento do hospital, deixaram ele no berçário, né? Tinha esse procedimento até que eu pudesse levantar, o que eu não gostei. E ainda, dentro do hospital, deram uma mamadeira para ele de leite. E foi aí que os nossos problemas começaram. Essa mamadeira sensibilizou o meu filho e ele teve começo de refluxo, né? Já dentro da maternidade. Então, quando ele veio pro quarto pra mim, e ele veio e eu vi que a boquinha dele tava suja, eu acabei nem querendo discutir sobre isso, né? Eu optei por não falar nada, até porque quando a gente ganha, a gente só quer que a nossa filha fique perto da gente. Nós não pensamos em mais nada. Então, na hora que eu coloquei ele no peito pra ele poder mamar, ele já se sufocou. Né? Ele teve um engasgo. Meu marido foi chamar as enfermeiras enquanto começou a sugar o nariz e a boca dele para ver se ele voltava e conseguir desengasgar ele. Então, no hospital, eu já comecei a fazer as medidas posturais de refluxo, que é você manter a criança mais elevada. E eu dormi com ele assim. Então, eu fiquei muito tempo, né? Eu vou falar assim de 2 meses, dormindo com ele sentada, porque eu tinha medo que ele se sufocasse. Assim que eu saí do hospital e o pediatra ainda do mesmo disse que era normal aquilo que estava acontecendo, eu não aguentava mais, né? Porque o Bernardo, ele chorava dia e noite. Ele gritava de chorar, ele tinha muitas dores. Eu dava tudo quanto é remédio que vocês imaginaram. Eu dava dipirona, paracetamol, comprei aquele colic calmo importado, colic kids. Fazia de tudo e nada resolvia. Então eu pegava meu filho, sentava na escada da minha casa e chorava junto, porque eu não tinha mais o que fazer. Eu não conseguia mais pensar em nada que eu pudesse fazer para amenizar. Eu dava banho, eu cobria, eu abraçava, ele ficava no colo o tempo todo e nada resolvia. Ele tirava um cochilo de 5 horas, 5 minutos, porque ele não aguentava mais chorar, né? Ele não tinha mais força para conseguir chorar e ele acabava dormindo. E esse soninho que ele tirava, ele logo acordava de dor. Com 5 dias de vida, o ânus dele era todo cheio de cortes. Ele tinha muitas fissuras no ânus. E os médicos falavam que não. Eu cheguei a mandar mensagem pro pediatra da minha filha, porque eu tenho uma menina, né? Eu tenho um casal, ela tem 2 anos. E ele falava pra mim que era só gases, cólica, ele dava, falava assim, dá Loftal, e não fazia efeito, era como se eu estivesse dando água, simplesmente um pouco de água pro meu filho. Então, uma amiga minha falou pra mim, olha, eu consegui uma consulta, você vai numa consulta com uma médica e você vai contar pra ela o que tá acontecendo. Então, com 15 dias de vida do Bernardo, eu fui pra essa consulta e a médica me ouviu. Quando eu falo que a médica me ouviu, é porque quando a gente vai nos médicos, muitas vezes eles não querem ouvir a gente. A gente fala e eles não dão atenção, eles nem olham direito na sua cara muitas vezes. Eu vejo as mães comentando, porque eu sou moderadora de um grupo de mães de alérgicos. E eu vejo as mães falando que os médicos não prestam atenção. O que é pior do que o médico não dar atenção para sua dor? Ou qualquer pessoa não dá atenção para sua dor. Porque, gente, dói demais. Você vê um filho sofrer, dói em você. E ela me ouviu, né? Eu acho que eu me apaixonei pela médica aí. Porque ela me ouviu, ela simplesmente perguntou para mim. Ela olhou pro meu filho.
A gente vai muitas vezes em pediatra e mal olha pra criança. E ela olhou. E isso pra mim foi muito importante. E então, eu falei pra ela, contei tudo o que estava acontecendo com o Bernardo. E ela disse pra mim, falou assim, mãe, olha, ele tem um refluxo, é bem nítido, né? O Bernardo, gente, ele vomitava pelo nariz e pela boca. Era horrível de se ver. Ela falou assim, então, mãe, ele tem um refluxo, né? É perceptível isso. Só que o refluxo, ele pode ser ocasionado por uma alergia alimentar. Então foi quando ela me falou da alergia à proteína do leite de vaca. E assim, um alérgico alimentar, ele pode fazer reações, apresentar sintomas, e o refluxo, ele é um sintoma dessa alergia. Então, né, é só uma hipótese de diagnóstico e afins. E ela foi examinar ele. Aí eu falei, doutora, eu queria que você olhasse o ânus dele, porque é muito machucado. E ela olhou. Ela falou assim, olha mãe, isso tá acontecendo porque as fezes dele tá ácida demais. Isso acontece porque realmente, então, ele é um alérgico. Claro, gente, depois a gente fez o TPO, que é o teste de provocação oral, que depois quando a criança apresenta melhor, é reinserido isso na dieta dela pra ver se volta, né? E aqui voltou. É muito importante esse teste. Eu vejo muita gente que a criança apresenta algum sintoma, corta tudo e não faz provocação, não faz exame de sangue. E não é assim, né? A gente precisa ter um diagnóstico certo, porque é complicado. Tem que saber lidar direitinho, tem que saber a forma de conduzir, a forma de tratamento. Então, com 15 dias de vida, eu tive aquele choque, né? Eu falo em choque porque é difícil para nós que tá acostumado a tomar aquele leite no café da manhã, comer um pão francês com manteiga e não poder mais, porque é do dia pra noite. Ou você para seu filho melhorar, ou seu filho não vai melhorar. E eu queria muito continuar amamentando, eu sou super a favor da amamentação. E eu parei com tudo, né? Hoje meu filho, ele reage a 5 alimentos. Entre leite, soja, peixe, ovo, melancia, né? A melancia foi o último que deu reação nele. Nós estamos em testes agora na introdução alimentar, né? Como eu disse no começo do vídeo, ele tá com 7 meses. E é de pouquinho em pouquinho, né? Pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. Então, assim, eu criei esse canal para poder falar, assim, abertamente com as mães que passam por isso. Porque a gente não é fácil, é difícil pra caramba. A gente muitas vezes não tem apoio familiar, e mesmo quando a gente tem só uma mãe de alérgico, para entender como que é passar por essas questões, é um misto de sentimentos, porque assim, quando você se torna mãe e você, sabe, tá na gravidez, você tem aquela barriga crescendo, as pessoas falam que você é linda, você só pensa na saúde, no bem-estar do seu filho. Então, quando ele nasce, ele apresenta algum problema, por mais que a alergia não seja uma doença, mas ela requer cuidados porque ela pode sim levar à morte. As pessoas acham que não, mas pode. Então, imagina isso na cabeça de uma mãe, né? E que muitas vezes ainda não tem uma ajuda familiar, que acha que se comer manteiguinha e dar um beijo na criança não vai acontecer nada, porque acontece. Né? Que nem o meu filho, ele reage por toque, ele reage por cheiro. Se você assar um pão de queijo e eu for com ele onde está assando, ele vai começar a espirrar, ele vai apresentar vômitos, ele vai ficar mal, porque existem pequenas partículas que vão pro ar, né? É aquilo assim, você enxerga o ar? Não, mas você sabe que ele tá ali, porque você respira, não é verdade? As partículas de proteína é a mesma coisa. Você não vê, mas elas estão ali e eles sentem. O corpo deles absorve isso da mesma forma que você absorve o ar, da mesma forma que você respira. Então ela tá ali. Isso faz causar reação na criança. A alergia alimentar não é frescura. Nós não somos chatas, nós não somos doidas nem malucas. Nossos filhos, ele tem uma condição e nós vamos passar por isso, nós vamos vencer isso. E eu quero estar com vocês nessa, né? Então, sinta meu abraço, sintam-se abraçadas. Nós vamos falar sobre muitas questões ainda. E obrigada! Então, eu quero que vocês
curtam o meu canal, se inscrevam, porque vai ter muita novidade chegando por aí. Esse é o primeiro de muitos vídeos e eu espero que vocês gostem. Um beijo no coração de cada um que está assistindo, principalmente para essas mães que vocês são heroínas todos os dias. Tchau, gente. Um beijo pra vocês.